Saudações, eu sou o professor Hermes Cassiano. Nesse vídeo eu vou te falar por que sua rosa do deserto não está florindo. Sim, o que é que pode impedir a sua rosa do deserto de produzir flores. Fica nesse vídeo até o final que vai ser muito útil para você. Antes da gente seguir aqui para o conteúdo, deixa eu te fazer um convite. Já pensou em ser meu aluno, em ter contato diário comigo para poder tirar dúvidas e ter contato também com centenas de outros alunos mais experientes ou menos experientes, onde uns ajudam os outros numa comunidade incrível? Isso é o método Rosa do Deserto de A a Z versão 2.0, o meu curso do básico ao avançado, no qual você pode fazer parte. E nessa nova versão do curso, você se matricula apenas uma vez e você tem acesso vitalício, acesso para sempre a todos os conteúdos, a mim para tirar dúvidas, que eu estou lá no grupo dos alunos também, a todas as aulas, as atualizações que vão sendo adicionadas, enfim, para sempre. Método Rosa do Deserto de A a Z 2.0, agora com acesso vitalício. Aproveita, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, confere todas as informações e se matricula agora que estamos com valor promocional. Olha, muita gente me manda mensagem perguntando por que sua rosa do deserto não floresce. Então eu vou te dizer nesse vídeo aqui agora quais são aqueles motivos que normalmente impedem uma rosa do deserto de produzir as tão desejadas flores. Primeiro motivo que faz uma rosa do deserto não produzir flores: pouca exposição ao sol. As rosas do deserto, gente, são plantas de sol. Como o nome já diz, são plantas do deserto, né? Então elas precisam de pelo menos 5 a 6 horas de sol por dia. É o ideal, tá? Existem pessoas que cultivam ali com 4 horas de exposição e ainda assim conseguem ter flores. Mas o ideal para você ter o máximo de condições de sol para floração aí é 5 a 6 horas de sol por dia, tá? Então se você está cultivando a sua planta ali na sombra, está cultivando ela em um local que não toma muito sol, muito provavelmente ela vai ficar estiolada, com o galhão comprido e não vai conseguir produzir as suas flores. Ela fica estiolada assim com o galho comprido porque ela tende a buscar o sol. Se você está cultivando ela em um local sombreado, ela tende a alongar seus galhos porque ela quer que esse galho procure o sol onde esse sol está batendo. Então por isso que elas ficam, como a gente chama, estioladas, e ela acaba não produzindo flores nessas condições aí. Portanto, verifique se a sua planta está tomando a quantidade de sol necessária para ela produzir as suas flores, tá bom? Ó, segundo fator que pouca gente associa a essa questão das flores é a rega. Tá? Sim, a rega ela é fundamental, porque se você estiver regando escassamente essa rosa do deserto, ela não vai conseguir absorver os nutrientes que estão no substrato. Sim, porque as raízes elas só conseguem absorver os sais minerais aqui do substrato quando eles estão diluídos em água. Então, se não há água suficiente, a raiz ela não consegue absorver o seu alimento, que é fundamental aí para essa planta produzir flores, como o fósforo, por exemplo, que a gente coloca aqui através da adubação. Então, de nada adianta você fazer uma adubação interessante, uma adubação regular, se você não rega essa planta da forma correta. E como é que deve ser a forma correta? A rega ela deve ser abundante, molhando todo esse substrato até a água escoar por baixo, e você deve fazer isso sempre que esse substrato estiver seco. Então a quantidade de vezes que você vai regar essa planta depende muito do clima da sua região, de quanto tempo leva para esse substrato secar. Por isso nada adianta você me perguntar quantas vezes por semana você deve regar a sua planta, porque depende do clima da sua região, quanto tempo esse clima faz com que o substrato da sua planta seque totalmente. Então, se você regar sempre que esse substrato estiver seco, essa planta ela vai ter a água ali quando ela precisa para absorver esses nutrientes, e assim esses nutrientes vão atuar no metabolismo dela para produzir as tão desejadas flores. Terceiro fator que pode influenciar na floração: o substrato ruim. Sim, você tem um substrato muito fino, muito compactado, que retém água, que fica muito duro, muito rígido. Isso inibe o enraizamento, dificulta essa planta absorver os nutrientes,
pode causar podridão nas raízes, principalmente nas raízes de alimentação, e a planta ela não vai conseguir ter a energia necessária para florir, tá? Então um substrato leve, drenante, que permita o bom enraizamento é fundamental para a boa floração aí na sua rosa deserto também. E por falar em raízes, é fundamental que as raízes estejam saudáveis. Então, se você tem uma planta que está com podridão nas raízes, por exemplo, então dificilmente ela vai produzir flores. Então, tenha sempre certeza de que as raízes da sua planta estão saudáveis. E como é que você pode ter certeza disso? Sempre dê uma olhada, de vez em quando você retira a planta ali do substrato, aquela planta que não produz flor, você está suspeitando que ela tem algum problema. Dá uma examinada nas raízes dela para você ter certeza que essas raízes estão saudáveis, tá? Verifica também se não há alguma praga atacando essas raízes ou se ela tem poucas raízes de alimentação, porque quando a planta ela tem poucas raízes finas, aquelas raízes de alimentação, ela não consegue também absorver a água e sais minerais de que ela precisa. Aí é preciso você estimular o enraizamento dessa planta. Você pode adicionar um enraizador junto com a água da rega, ou você pode replantá-la durante algum tempo em areia grossa de construção. E isso estimula bastante a produção de novas raízes na sua rosa do deserto. Outro fator que inibe a produção de flores na sua rosa do deserto é a presença de pragas. Sim, se você tem aí pragas disseminadas nas suas plantas, como ácaros, por exemplo. Se você tem aí ácaros circulando nas suas plantas, muito provavelmente você vai ter um plantel todo verde, sem flores, porque os ácaros eles vão ficar eliminando a energia das suas plantas e vão inibir a floração. Outras pragas também inibem a floração, como as cochonilhas, por exemplo. Principalmente as cochonilhas de raiz, que ficam atacando ali, sugando a seiva das raízes, causando podridão nas raízes de alimentação, e elas também vão inibir a floração. Portanto, sempre esteja vigilante para eliminar e controlar as populações de pragas aí nas suas plantas. Plantas que estão sendo atacadas por pragas dificilmente vão florir como poderiam. Tá gostando desse vídeo? Então deixa o seu like, curta esse vídeo e ajuda a chegar a cada vez mais pessoas, tá bom? Outro fator que pode inibir a floração nas suas rosas do deserto, a adubação. Mas como assim, professor? Como é que a adubação vai inibir a floração? Eu pensei que a adubação ela só ajudava a minha planta a produzir flores. Olha, se você aduba da forma correta, sua planta ela vai agradecer, vai produzir flores sim. Mas se você aduba de forma errada, isso vai atrapalhar a floração sim. E é o que mais acontece, tá? Muita gente mistura diferentes adubos, é osmocote, é forticote, fortiflores, iorim, aí bosta em lata, mistura esterco, mistura várias coisas, farinha de osso, joga tudo ali num bolo e joga nas suas plantas. Não é bem assim. Você deve escolher um adubo que você veja que tenha os nutrientes ideais ali para a planta, que tenha o NPK, que tenha os micronutrientes e usa aquele fertilizante. E em quantidades mínimas, tá? Muita gente utiliza o fertilizante ali de forma exagerada, ou na frequência ou na quantidade. A utilização de muitos fertilizantes misturados ali ao mesmo tempo, ou fertilizantes de forma exagerada, vai causar a inibição na floração. Porque muitos nutrientes, quando eles estão em exagero no substrato, eles criam um fenômeno que a gente chama de antagonismo. E é isso, são nutrientes que quando estão em excesso, eles inibem a absorção de outros nutrientes. Então você tem ali um nutriente que está em excesso no substrato, a raiz ela não consegue absorver outros nutrientes que também são importantes para a sua planta produzir flores. Isso é o que a gente chama de antagonismo. Então o excesso de nutrientes no substrato é péssimo para a sua rosa deserto e com certeza isso é um dos fatores que mais tem impedido as rosas deserto de florir por aí, porque é o erro que as pessoas mais cometem, o exagero na adubação. Então sempre quando se trata de adubação, menos é mais, tá? Então coloque sempre de pouquinho, uma frequência espaçada, sempre aquela recomendação do fabricante, use abaixo daquela recomendação. Então é muito mais fácil você corrigir uma adubação escassa do que corrigir uma adubação que está ali em excesso, tá? E por fim, o fator que inibe a sua planta de florir é a genética.
muitas plantas não têm tanta predisposição genética a produzir flores. Isso é normal, gente. Então nós temos aí plantas que são mais floríferas e plantas que não produzem tantas flores assim. Portanto, você deve ficar atento aí nas suas plantas, aquelas que têm mais predisposição a florir e aquelas que têm menos predisposição genética a florir, tá? Então, quanto mais plantas você tiver, mais flores você vai ter, porque aquelas que têm tendência à floração vão estar sempre florindo e aquelas que têm menos tendência à floração, elas vão florir em um espaço de tempo maior, mas vão florir de vez em quando, tá? Então, entenda que é importante você perceber o tempo de floração de cada uma das suas plantas. Algumas florescem ao longo de um ano inteiro, outras vão florescer em determinadas épocas específicas, tá? Então a genética, ela domina em relação a todos os fatores que eu falei anteriormente nesse vídeo aqui. Tá? Não adianta a gente lutar contra a genética. Tem planta que realmente vai ser mais difícil de florir e não há o que fazer. Admira ela, curte cada etapa do cultivo e tenha paciência que no tempo certo ela vai produzir as suas flores. Mas o importante é você manter ela no sol ideal, você fazer uma rega ideal para ela, uma rega regular, tá? Um substrato bom, com ótima drenagem, você ter aí uma planta livre de podridão, você manter uma planta livre de pragas, fazer uma adubação regular e com certeza no momento certo ela vai produzir as suas flores. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir, compartilhar à vontade. Fica aí, vão aparecer 2 vídeos aqui na tela que vão ser muito úteis para você, eu tenho certeza. Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau.